Boa noite. Meu nome é Aline Rodrigues e hoje vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Boa noite, meu nome é Ana Daniele, sou integrante do grupo. Boa noite, meu nome é Maria Fernanda e agora nós vamos dar início à apresentação, certo? Eu vou compartilhar aqui então os slides para a gente começar. Certinho aparecendo para vocês? Sim. Ok. Então, o nosso título é Educação Especial na Modalidade Online em Tempos de Pandemia. A dificuldade no ensino à criança com transtorno do espectro autista. Em resumo, o transtorno do espectro autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico que tem início nos primeiros anos de vida até o fim. As suas características consistem na dificuldade persistente na comunicação, interação social, além de apresentar comportamentos repetitivos e estereotipados, né? O TEA, ele é dividido também em 3 níveis, né? Leve, moderado e severo, tá? Considerando o TEA, devido à pandemia mundial por Covid-19, nós tivemos uma junção de assuntos, né? As dificuldades do ensino à criança com TEA agora na pandemia. No final do ano de 2019, houveram as primeiras menções de casos do coronavírus. Os sintomas variam de nada, que são aqueles denominados assintomáticos, até a insuficiência pulmonar, que pode levar à morte, que são os casos mais graves. Diversas medidas de contenção foram tomadas, como o uso contínuo de álcool, 70%, nas mãos, limpeza constante com o uso de bactericidas em superfícies de constante contato coletivo, máscaras faciais, mas principalmente o distanciamento social, que trouxeram uma sequência de outras complicações e agravantes em doenças físicas, aumento no índice de obesidade e sedentarismo, bem como transtornos psicológicos. Até o período de desenvolvimento desse artigo, falava-se a respeito da terceira onda com a variante indiana. Bom, contextualizando um pouquinho sobre o transtorno, as definições deles foram se ajustando ao longo dos anos. Então, os primeiros estudos tratavam como sendo o caso de esquizofrenia, né, colocando eles como possíveis retardados e como uma doença mental. Com a publicação do DSM-5 em 2014, ele então vai caracterizar esse indivíduo como sendo um transtorno do neurodesenvolvimento e consiste em déficit persistente na comunicação social, na interação social em múltiplos contextos, incluindo os déficits na reciprocidade social, comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além disso, também a presença de padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Quando a gente fala na educação à criança com TEA, ela sempre teve um caráter desafiador, né? Atualmente, o Ministério da Educação tem dado o direito e favorecimento ao acesso e à permanência dessa criança na escola. Tem alguns programas em que essas crianças, eles têm a disponibilidade de um tutor, né? Justamente por causa das formas em que ela se apresenta, dos graus, o leve, o moderado e o severo. Na cidade onde a gente mora, que é Lins, os programas de inclusão, eles são referenciais, né? No estado de São Paulo. E eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho. É muito interessante esse trabalho, né? Porque quando a gente fala do acompanhamento do tutor, a gente fala do material adaptado para a criança, porque cada criança ela é diferente. E quando a gente fala de TEA, ela tem especificidades que precisam ainda mais de respeito, né? E nós falamos do material adaptado e também da comunicação alternativa. Então, esse programa, ele é muito importante, né? Ele foi
acontecendo durante as aulas, antes da pandemia, caracterizando a inclusão, né? Porque ele é desafiador, é um ensino desafiador, é detalhista, mas ele é de fundamental importância justamente na questão da inclusão, né? Quando a gente fala de sociedade. É importante que essa criança ela esteja inserida no contexto social. É importante também que as outras crianças entendam essa realidade, entendam essa criança, que ela tem especificidades, ela tem características peculiares, certo? As dificuldades da sala de aula, né? Elas ocorriam em virtude das características da síndrome apenas. E aí, a partir do momento que a pandemia veio, houve outro agravante, né? Que foi o distanciamento social. Então, como eu vou trabalhar com essa criança que já exigia um material adaptado, uma comunicação alternativa, uma análise mais específica dos seus comportamentos, né? À distância. Como se dá a distância? Bom, uma das primeiras características que a gente encontrou foi o manter a rotina, né, como uma primeira medida sugerida pelos profissionais e adotada pelas famílias por diversos motivos, seja ela para respeitar a própria condição da síndrome, seja ela também para diminuir o desconforto e o sofrimento dessa criança, porque ela foi tirada do contexto da escola, ela teve que ser colocada em isolamento, né? Então houve uma quebra muito grande da rotina dela, o que muitas vezes muitos pais estão relatando está causando muita agressividade, está causando automutilação, né? E muita ansiedade nessas crianças. A rotina por UTEA é de muita importância, né? Outro ponto abordado foi a questão de como o estresse gerado pelo isolamento social, o confinamento domiciliar, necessário para a segurança, gerou aumento na ansiedade e comportamentos agressivos e autolesivos. Outras questões dificultosas, como, por exemplo, o uso da máscara, que se tornou o elemento essencial no combate ao Covid-19. Essa questão da máscara também é importante a gente ressaltar que foi publicada uma lei onde ela isentou, né, a criança com autismo do seu uso, visto realmente a ansiedade que isso gerava, né, que é mais uma mudança para essa criança. Sim, devido à dificuldade, né? Algumas, né, até conseguem usar, mas por muito pouco tempo, né? É muito difícil, né? Eles estarem usando a máscara. E quando a gente leva em consideração a questão da hipersensibilidade, né? Que alguns apresentam, o uso da máscara, por muitos, é inviável, né? Sim. E a E máscara... essa aí... Sim, pode falar. A máscara, tanto agora quanto no início da pandemia, ela foi a primeira medida obrigatória, né? O isolamento social e o uso da máscara. E o uso de álcool gel. Aí foram as outras medidas. E essa hipersensibilidade também, ela vai explicar o porquê da importância de essa criança ter que fazer o isolamento social. Porque muitas vezes ela tem aquele movimento de se tocar nos lugares, aí coloca a mão na boca, e isso é um risco para ela, né? Porque ela não sabe se limitar, não sabe que ela não pode pôr a mão nas coisas. Então, esse confinamento domiciliar acabou sendo meio que imposto para essa criança. Uhum. Acaba ocasionando esses comportamentos agressivos, né? Sim. A gente trazendo esse contexto da máscara para dentro da sala de aula, para dentro da escola, é inviável não usar a máscara dentro de sala de aula, né? Algumas escolas já voltaram com um número reduzido, apesar das crianças com TEA serem desobrigadas a estarem no presencial, né? Até por elas serem consideradas autoimunes, foram desobrigadas da aula presencial,
o empecilho também seria a máscara, né? Porque eles não conseguem usar. Seria um estresse a mais gerado em sala. Em uma matéria no G1, de 23 de maio, que foi redigida justamente a respeito dessas questões, né? São depoimentos das famílias. Apesar do nosso tema ele ter pouco referencial teórico, nós percebemos que existe uma curiosidade muito grande a respeito de como tem escorrido essa educação, né, nesse período, considerando o distanciamento social e as medidas de proteção ocasionadas pelo Covid. Então, a gente separou um depoimento de uma mãe, a Wanda Paiva, que é a mãe da Sara, e ela disse o seguinte: a pandemia piorou tudo, porque a minha filha ficou sem escola, ela ficou sem rotina e sem terapia. Sumiu tudo da vida dela. Tentei dar atividades em casa, mas ela começava a se agredir. Por causa da automutilação, ficou mais de uma semana internada. Então, aqui nós vemos tudo que falamos até então. A quebra na rotina, né? O ministrar as atividades que agora passou a ser feito pela família e dentro de casa. Então, eu mudei a metodologia, eu mudei o ambiente, eu mudei a rotina, e isso gerou um estresse grande o suficiente para essa criança praticar a automutilação, né? Gerou até uma semana internada. É muito interessante essa reportagem porque ela vai discorrendo a respeito dos depoimentos e muitas famílias dizem que as crianças tiveram um retrocesso, né? Tanto na parte pedagógica, porque elas não conseguem acompanhar mais as atividades, mesmo quando a gente fala de material adaptado, por conta das mudanças, elas não tinham condições mais de manter o ritmo, né, escolar. E retrocesso também na parte social, né? Porque a comunicação ela ficou muito difícil, ela ficou entre a família e mais uma vez nós tivemos um estresse gerado. Ana? Possibilidade para amenizar o estresse e a ansiedade causada pelo isolamento social e a utilização de atividades com foco em gasto energético, ao mesmo tempo que há o estímulo das capacidades cognitivas. Então, nesse ponto, nosso trabalho vai trazer até uma sugestão de atividade que envolve bexiga, você encher ela com água ou até com ar mesmo, porque você vai estar estimulando a criança a mexer com o objeto, você pode fazer ela correr, né, andar atrás dele. Outra opção também é trabalhar com tesoura, com papel, dela amassar o papel, fazer atividade de colagem de bolinhas, né? Porque essas atividades, além dela proporcionar esse gasto energético, ou seja, a criança ela vai acabar se cansando, então ela não vai ficar mais muito ansiosa, né? Ela não vai ficar tão ociosa também. Ela também vai estimular a capacidade cognitiva, né? Ela vai estimular o movimentar as mãos, movimentar as pernas, né? Então, é uma possibilidade muito interessante para os pais estarem fazendo em casa. Bom, diante do trabalho que a gente realizou, embora, igual a Maria já pontuou, é um tema muito recente, por isso há uma carência de referencial teórico, que fale especificamente sobre essas dificuldades da educação especial, falando da criança com TEA. Mas o que a gente pesquisou foi unânime ao relatar sobre a sobrecarga emocional que essa mudança causou na rotina das crianças, dos pais, dos professores, cuidadores, porque a criança teve a questão de ter sido retirada da escola e os pais tiveram que assumir uma responsabilidade de educar essa criança, de ensinar ela, um papel que era do professor foi passado para eles. E muitas vezes eles se veem despreparados, eles não sabem como agir com essa criança, né? O que a gente já expôs sobre ao ser imposta uma rotina diferente, as crianças acabaram se mostrando mais agressivas, mais ansiosas, com dificuldade em acompanhar as atividades que estavam sendo propostas online, mostrando esse retrocesso das atividades já aprendidas, né? Então, se a gente for considerar, a criança, quando ela está inserida na escola, ela está tendo a interação com as outras crianças. Então, de certa forma, ela está tendo uma redução do comprometimento social dela.
Da mesma forma que ela está se movimentando, ela está aprendendo. E ela ter que ficar em casa é um retrocesso, porque é necessário dar continuidade àquelas atividades que ela estava fazendo, né? E a solução para isso, embora pareça simples, ela também tem alguns problemas, porque o manter a rotina dessa criança acaba se tornando difícil para os pais, porque muitas vezes eles têm que trabalhar, né? Eles têm outros filhos que eles têm que dar atenção, eles têm as atividades deles do dia a dia, e muitas vezes eles não conseguem dar essa atenção integral para a criança, né? Quando a gente aborda a rotina como parte da redução dos comprometimentos, né? A gente fala de rotina propriamente dita, pegar essa criança, vesti-la com uniforme, né, fazer um cronograma de aulas e atividades, lanchar nos horários da escola, né, as pausas no período escolar, para que o desgaste, né, pelas mudanças ele seja reduzido, mas que também, ao findar a pandemia, independente de nós sabermos ou não quando isso vai acontecer, ao findar a pandemia, quando tiver que voltar para a escola, a gente não tenha outro desgaste, porque o ambiente será diferente. Sim, as pessoas estarão presentes também, o que será bem diferente, mas a rotina continuará a mesma. A criança vai levantar, vai vestir o uniforme, ela vai seguir as atividades pedagógicas, ela vai lanchar e pausar nos momentos determinados, como ela fazia em casa. Então, a gente tem uma redução nesse desgaste, né? A gente pode amenizar a ansiedade causada pelas mudanças, que é o que provoca a automutilação e as dificuldades no TEA, né? Pois é, a rotina para eles é de fundamental importância, né? Então, manter essa rotina com certeza ajudaria. Sim, sim. Outro ponto perceptível também é que, até pela questão da pandemia, alguns pais eles tiveram problemas financeiros e acabaram tirando a criança da terapia, do fonoaudiólogo, igual na reportagem que a gente expôs, né? Então, na medida do possível, essa criança continuar os tratamentos também vai ajudar muito ela, porque também vai acabar mantendo uma rotina que ela já tinha. Sim. Aqui nós temos algumas referências que nós usamos no trabalho escrito e para montar o slide. Agora eu vou encerrar a transmissão. Voltamos. Então, o nosso trabalho foi a respeito disso. Como tem discorrido essa educação à criança com o TEA na pandemia, né? Que foi um cenário que pegou a todos de surpresa. Quando nós colocamos as crianças consideradas normais, já foi muito difícil, né? Foi uma mudança muito brusca. Então, quando a gente traz ao contexto da criança com TEA, essa mudança brusca ela é muito mais agressiva, porque nós quebramos a rotina, e a rotina, como as meninas já falaram, é de fundamental importância para essa criança. Foi um tema muito importante, né? Ele agregou muito conhecimento para a gente, porque possibilitou conhecer mais um pouquinho sobre esse transtorno, né? E também de buscar algumas soluções para ajudar nessas dificuldades que foram encontradas. Queria agradecer às meninas do grupo, foi um trabalho muito enriquecedor para todas nós. Queria agradecer a vocês também por esse tempo que nós passamos mais próximos para desenvolver esse trabalho, né? Foi de fundamental importância para mim, foi de um conhecimento muito grande, tanto conhecer um pouquinho da realidade das crianças com TEA e como tem se desenvolvido nesse cenário de pandemia. Quero agradecer também pela oportunidade de poder participar, né, e de conhecer um pouco mais sobre o assunto. Também foi de muita importância poder participar. E para finalizarmos, nós queríamos estender os nossos agradecimentos ao nosso professor orientador, o Agenor de Mello, que também foi essencial para a gente desenvolver esse trabalho. Então, muito obrigada a todas vocês. Obrigada, professora Agenor, também esteve nos orientando durante esse trabalho, né, que foi muito importante, tanto para a conclusão do curso, quanto para conhecimento agregado.
Obrigada, boa noite. Boa noite.